Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Espiritismo Fraterno, nossa reunião de todas as segundas-feiras. Tudo bom, Rosemary? Tudo bem, graças a Deus, e com vocês? Também. Priscila Lima, Prazer. professora, nossa querida professora Tereza Faria Lima. Vamos estudar bastante temas hoje, refletir sobre a liberdade e ilusão, ou ilusão e liberdade. E antes de tudo, vamos iniciar fazendo a nossa prece. Então, quem quiser, vamos fechar nossos olhos e vamos acalmar nossas mentes, desacelerar os pensamentos, nos conectando com a espiritualidade, com os nossos benfeitores espirituais, para que a gente possa aproveitar ao máximo a noite de hoje, do nosso querido encontro semanal, no qual partilhamos, trocamos tanto, crescemos juntos, estamos nos tornando cada vez mais uma família universal, uma família fraterna, porque os laços de amor, as nossas afinidades, elas alcançam distâncias incalculáveis. A gente pode estar em diversos lugares, mas todos nós estamos unidos em coração e em espírito. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus para que nosso trabalho seja proveitoso, com bastante entendimento, equilíbrio, paz. E assim pedimos licença para iniciar nossos estudos, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Então é isso, gente. O tema que a Priscila colocou é um tema interessante, só que é um tema ligado muito à neurociência, né? Não é um tema dentro do espiritismo, é um tema da neurociência, a ilusão e o livre-arbítrio, né? É um tema da neurociência. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e a gente vai falar sobre o livre-arbítrio. O que viria a ser o livre-arbítrio? É a possibilidade que nós temos de escolhas, de fazer as nossas escolhas. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Isso é o livre-arbítrio. Eu sou livre para escolher ir para o Rio Grande do Sul, né? Comer, entrar ali numa casa, aquelas casas que tem aí de vocês, que é uma delícia, né? Aquelas casas coloniais que tem aí. Isso. Sou livre para ir, né, para o Rio Grande do Sul, sou livre para ir para Manaus, sou livre. Então, é o livre-arbítrio, é essa possibilidade de escolhas. Mas aí, a neurociência, que é a neurociência? A ciência, né? Os cientistas, os neurocientistas, dizem que o livre-arbítrio não existe. Então, essas pesquisas sugerem que nós cremos ser escolhas conscientes, são decisões automáticas do cérebro. O homem não seria, assim, mais do que um computador de carne, né? O homem seria um computador de carne. Isso aí é a ciência. A ciência que diz que o nosso cérebro é de química. Será que é o química do cérebro que faz com que a gente faça as escolhas? Que antes da gente escolher, o cérebro já que ele estava tudo numa boa, mas de repente ele virou pedófilo. Ele começou a ser pedófilo, pegar as pessoas lá, as crianças lá, e aí ele foi preso. Mas ali no julgamento, vou resumir a história para ficar mais fácil, né? No julgamento fizeram uma tomografia nele, pediu para fazer tomografia, e ele tinha um tumor numa região do cérebro que fazia as escolhas. Então, o que aconteceu com ele? Ele fizeram uma cirurgia desse tumor, né? E ele voltou a ser normal, deixou de ser pedófilo. Só que passou um tempo, ele voltou novamente a agir como pedófilo. Olha que interessante. E aí fizeram novamente uma tomografia e o tumor havia crescido naquele lugar. Quer dizer o quê? Que o cérebro teve interferência ali por uma coisa física. Então, a neurociência diz que antes, né, da gente tomar uma escolha, então, que o nosso livre-arbítrio, na realidade, é uma ilusão. O nosso livre-arbítrio, de nós sermos livres nas nossas escolhas, é uma ilusão, porque as escolhas são feitas pelo cérebro. Mas, mesmo os cientistas e os filósofos sempre discutiram o livre-arbítrio, né? Se era uma coisa de Deus, ou se era determinado, ou se era fatalismo, ou se era livre-arbítrio. Filosofia sempre pensou sobre isso, mas a gente vai ver também por experimentos que foram feitos com pessoas
olha que experimento interessante que fizeram também. Pegaram umas pessoas e começaram a dar uma leitura para essas pessoas que induziam essas pessoas que não existia livre-arbítrio. Não existia livre-arbítrio. E deram para outras pessoas outra leitura para que eles fizessem que induzia a ter o livre-arbítrio. E aí deram uma prova, um negócio para as explicações. E disseram para ele assim, olha, se vocês quiserem, vocês apertam esse botão e tem todas as respostas já. Você pode... As respostas já estão prontas. Se vocês quiserem, vocês podem apertar o botão. E olha que interessante. As pessoas que leram a respeito que não existia livre-arbítrio foram as que apertaram o botão. Porque as pessoas que entenderam que existia livre-arbítrio não apertaram o botão e fizeram as suas escolhas depois, na prova, sem saber o que era. E aí a gente verifica assim, que as pessoas que acreditam que têm o livre-arbítrio, elas se tornam melhores. Elas vivem melhores na vida, elas seguem um caminho melhor do que a gente achar que não tem livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ajuda muito, principalmente nessas práticas do bem, nas coisas. Isso na visão, gente, da neurociência. Porque nós, espíritos, acreditamos no livre-arbítrio, né? Nós acreditamos, por quê? Olha que interessante se a gente raciocinar. É o cérebro que escolhe ou é o espírito que escolhe antes do cérebro? Para nós espíritas, é o espírito que escolhe antes do cérebro. O espírito escolhe, faz a sua escolha, manda para o cérebro e esse cérebro passa para o corpo físico. Não é assim que nós entendemos dentro do espiritismo? Então, veja, para nós existe o livre-arbítrio, porque há uma escolha do espírito. Mas como a ciência, a neurociência, ela é ateia, é materialista, ela não vê o espírito. Ela está achando que é o cérebro que faz a escolha. Nós, como espíritas, entendemos que tem o livre-arbítrio. Então, para nós, não é uma ilusão o livre-arbítrio. Para a ciência, sim. Pelo menos no meu ponto de vista, não sei se a Priscila, ela via de uma outra forma. Para nós, não. Porque existe o livre-arbítrio, porque o espírito é que faz a escolha, não é o cérebro. O cérebro, para nós, é apenas um instrumento do espírito, tá? A neurociência, se vocês forem estudar, eu estava até com uma aluna num outro curso, que ela falava termos da neurociência. É interessante, mas a gente está dentro do espiritismo, então tem termos nossos. Ela estava usando lá consciência superior, consciência não sei o quê, milhões da consciência, falando da consciência. E o que é a consciência? Que eu expliquei para ela. Gente, você está falando tanto da consciência A, B, C, isso aí é termos da neurociência. Mas a consciência, gente, é o espírito. O que é a consciência? Nada mais é que o próprio espírito. O espírito que detém a consciência. Então, quando a ciência fala de consciência, ela está falando de espírito. Só que como ela não acredita, ela não quer dar o braço a você que exista o espírito, ela chama de consciência. Dá para entender? A consciência e o espírito é a mesma coisa, né? Porque a consciência está no espírito, o espírito é a consciência, né? Então, a gente vai ver que a ciência, ela tenta estudar, mas como ela tem uma visão materialista, ela não aceita essa visão espiritualista. Enquanto a ciência tiver essa lenga-lenga aí de não aceitar que ela deveria e caminhar junto a ciência e a religião, que nós fazemos muito isso dentro do espiritismo, a ciência com a religião, ela vai tropeçar, vai ter problemas. Então, para nós, o livre-arbítrio não é uma ilusão nesse sentido, né? Que o cérebro, na realidade não sou eu que escolho, é meu cérebro que escolhe antes da minha escolha, mais ou menos é isso que eles falam. Não, o espírito que escolhe, o cérebro é apenas aquele órgão que vai transmitir. Aquele órgão que, às vezes, no caso que eu contei do homem com tumor, o que aconteceu? Aquele órgão do tumor, o cérebro, aquele órgão tumor, ficou danificado. Então, a ordem do espírito não era cumprida pelo cérebro. Isso que aconteceu. Quando o tumor foi tirado, o cérebro voltou à sua normalidade. O homem voltou à normalidade, o espírito pôde agir. Então, o cérebro, às vezes, de determinadas pessoas, fica limitado por suas doenças. Então, o espírito não pode agir sobre o corpo como deveria, né? Aliás, no corpo, o espírito tem muitas limitações, mas se o cérebro estiver afetado, vai ter maiores limitações. Então, esse é o ponto de vista.
Para nós não tem ilusão, né? Nós sabemos que tem o livre-arbítrio, tanto é que lá no mundo espiritual, nós agimos com o livre-arbítrio e escolhemos, inclusive, as nossas provas que nós vamos passar aqui, né? Mas para a neurociência, a ciência é uma ilusão, né? É a ilusão do ser. Eu começo a achar que a ciência é uma ilusão, né? Eu que acho que a ciência, depois de ficar aqui estudando tanto, eu acho que a ciência é uma grande ilusão, né? Porque se você pensar bem, a ciência ela vai progredindo, ela vai mudando seus conceitos. Ela tenta ser até mais dogmática que a própria religião. Criticam tanto a religião, principalmente, né, os católicos, lá, os cristãos, né, são dogmas, e a ciência tem seus dogmas, que em determinado momento, né, é quebrado. Se você pegar lá a história da ciência ali na época de Kardec, aqueles homens, eles achavam que eles estavam certos e acabou, era aquilo que eles estavam pensando. E você vai ver que a ciência não progrediu, aquilo que eles estavam pensando não estava errado. Então, a ciência é discussão. Quando fala assim, a ciência que diz, cuidado, porque a ciência tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam do outro, tem pessoas que pensam do outro, e é discutido isso, né? Coloca assim experimento, é feito, e há discussões. Quando não tem discussão na ciência, isso não é ciência. Ciência é discussão de pensamento, de livre pensamento. Só que estou falando da ciência materialista. Só que ela não envolve o espiritual. Ela está vendo só o lado material. Infelizmente, porque quem sabe um dia ela consiga envolver o lado espiritual e vai chegar a muito mais respostas, né? Quando ela conseguir envolver isso. Eu não sei se a Priscila quer falar alguma coisa, se é isso mesmo que ela queria que eu falasse, né? Porque ela que escolheu o tema. Na verdade, eu até vou pedir desculpa, porque foi muito corrido esse final de semana e eu só soltei o tema para ela, mas sim, alcançou de alguma forma, até trouxe um aspecto legal da neurociência. Mas por que eu trouxe esse tema? Porque no final de semana foi estudado, eu estive estudando sobre a liberdade, ilusão e liberdade sob a luz da doutrina, né? Mas mais um aspecto filosófico moral. Porque aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 780A, vou ler só um trecho. Segundo a doutrina espírita, o livre-arbítrio, a liberdade, né, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E tem na questão 872 também alguns trechos, né? Mas por que eu trouxe? Que o sentido mesmo é porque, assim, o que a gente acha que é liberdade, né? Para nós, o que é a liberdade? Liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, como a professora iniciou falando, eu posso ir para o Rio Grande do Sul, tomar café colonial, né? Liberdade, será que é tudo aquilo que eu posso fazer, viver sem limites? Ou dentro dessa liberdade existe um campo que vira ilusão? Então, esse estudo foi muito legal que eu fiz no final de semana, que nos fez refletir. No caso, estava sendo empregado a reflexão numa casa de dependentes químicos, porque o dependente químico, né? Eu sou de Porto Alegre, eu vim de Porto Alegre. Estou aqui em Brasília, mas eu vim de Porto Alegre. Morei 25 anos em Porto Alegre, só isso. Então, no caso, um dependente químico, ele tem aquele período que ele usa droga, que ele vive uma vida, né, de muitas paixões, de muitas ilusões. Mas ele pensa naquele momento, quando a gente está com os nossos vícios, com as nossas paixões, vivendo uma vida desregrada, uma vida, talvez que a sexualidade seja exacerbada, a gente pensa que isso é uma liberdade. Mas, na verdade, isso pode ser uma ilusão, uma falsa liberdade. Então, na verdade, eu quis trazer mais isso para a gente refletir sobre... É o tema mais moral, né? Isso, filosófico moral. Não, mas a culpa foi minha, porque eu só soltei e não te falei bem o que eu queria. Foi mal, professora. Na verdade, eu falei... A gente tem que entender, como ela está falando, que a liberdade, nós temos responsabilidade, que é uma lei de Deus também. Eu sou livre para fazer o que quiser, isso que é bacana dentro do espiritismo, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho responsabilidade pelas minhas ações, meus atos, meus pensamentos, eu tenho responsabilidade. E eu estou inserida numa lei de causa e efeito. Então, aquilo que eu faço vai voltar, de certa maneira, para mim. Se eu faço bem, volto bem. Se eu faço mal, estou resumindo, né?
volta o mal. Então, nós temos responsabilidades. E a liberdade, ela tem limites no outro. Se não tivesse o outro, se eu tivesse no meio de uma ilha deserta, né? Uma ilha deserta, seria ótimo agora, viu, gente? Você não sabe como eu gostaria. Estar numa ilha deserta, sem ninguém, eu poderia ter total liberdade, né? De fazer ali, porque eu não tenho o outro. O outro é o meu limite, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, a minha liberdade vai até o limite do outro. E é verdade, porque se eu passo esse limite, eu posso eventualmente estar prejudicando o outro. Eu posso agir com a minha liberdade e auxiliar o outro, mas eu posso também prejudicar. Então, tem um limite, e esse limite é o outro. E nós não somos totalmente livres, nesse sentido aí que a Priscila está falando. Nós não somos por causa do outro, né? Então, as pessoas querem fazer milhões de loucura, milhões de coisas, mas nós temos um limite. Que a pessoa, por exemplo, os que estão na dependência química, ele acha que ele está fazendo aquilo só para ele, porque nele tem também um cunho muito grande, a droga traz um cunho muito grande de egoísmo, porque a fixação é na droga, a fixação na droga, então o que eles mais gostam é a droga. E nesse egoísmo, ele está prejudicando a família, né? Está prejudicando o outro, porque ele acha que é só ele, é o prazer dele, mas ele está prejudicando a mãe, o pai, a mulher, a esposa, né? Ele não está vendo que há um prejuízo familiar, um prejuízo em volta dele, dos amigos, né? Então, a liberdade, ele tem liberdade de usar droga? Eu gostaria de colocar aqui. Tem. Só que ele tem responsabilidade por isso. O que essa droga vai ocasionar na vida dele? Né? É aquilo que Paulo fala para nós, que eu acho muito bonito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não convém usar, né? Não convém, não seria interessante fazer, porque você vai sair nessa ilusão que a Priscila colocou, né? A pessoa quer sair da realidade e aí entra numa realidade paralela que não é boa para ele, só vai trazer desgraça e sofrimento. É um poço sem fundo, não tem saída. Né? A gente até quer ajudar, é muito difícil a saída desse poço sem fundo para os usuários de droga, do alcoolismo, droga. O cigarro, eu acho que ainda tem uma saída mais fácil, né? O cigarro não incomoda tanto, a pessoa está fumando, não vai prejudicar mentalmente a família, os filhos, a coisa. E você veja que interessante. Na nossa sociedade, há algo muito intenso contra o fumante, né? O fumante é um perseguido aí na sociedade. Quanto isso, devia ter mais ações para as drogas e para o álcool, né? Que destroem famílias. Olha que interessante. Devia ter ações mais enérgicas, de sentido de você avisar a pessoa. Por exemplo, eu estava conversando esse rapaz que se jogou ali que era do... O MC lá? Que se jogou. Eu estava conversando com uma senhora, ele fez isso, minha senhora, pode ver que deve ter droga no meio dessa história. Deve ter algum problema ali de droga. Não, eu acho que não tem. Aí foram ver, né? Tinha problema de droga, Priscila? Tinha? Tinha, mas tinha. Por que isso não foi falado como deveria? Porque a pessoa deve entender que nessa hora da ilusão, eu começo na ilusão a achar que eu sou um super-homem, eu posso pular, eu estou nessa ilusão, e eu ocasiona a minha própria morte, a minha destruição, minha autodestruição. Veja, e essa senhora, coitadinha, falou assim, não tem, tem álcool e tem droga, para fazer esse tipo de coisa, tem junto. Ela não existe, não é. Aí ela veio falar para mim, não, Tereza, realmente tem mesmo. Você falou, e é verdade que você tinha falado. Eu falei, pois é. Então, isso tem que ser colocado para a sociedade e mostrar o que acontece. É que nem o que acontece, por exemplo, desculpa, estou saindo do tema, mas a maconha. As pessoas querem liberar essa maconha. Eu converso com os grandes psiquiatras aqui em São Paulo, são meus amigos, tem uns psiquiatras maravilhosos que mexem com pessoas que usam droga e tal. Tereza, a maconha atual, ela traz uma doença chamada esquizofrenia. Se eles liberam essa droga, você imagina a quantidade de esquizofrênicos que nós vamos ter. Nós estamos tendo, porque tem uma quantidade enorme de pessoas com esquizofrenia. Sabe o que é esquizofrenia, né, gente? Essa doença. Aquela doença, mais ou menos, que a pessoa acha que
estão sempre perseguindo ela. Tem um filme maravilhoso de esquizofrenia. Qual é o nome daquele, Priscila? É Mentes Brilhantes. Já assistiram esse filme? Chamado Mentes Brilhantes. Assista esse filme aí. Ele tem esquizofrenia, uma doença gravíssima da psiquiatria. E quem desencadeia? A maconha. E as pessoas não falam, gente. Não falam. E isso dá ilusão, né? Dá ilusão do livre-arbítrio, que é o tema aí na parte moral. Porque eu contei da parte da neurociência, Priscila, ela complementa para vocês na parte moral. É isso, Priscila? Exatamente. Porque assim, a gente tem que questionar o que seria essa liberdade, né? E a liberdade mesmo, ela vem junto com a responsabilidade. Liberdade e responsabilidade andam juntos. Quanto mais responsável eu sou, quanto mais disciplinado, quanto mais correto eu procuro ser comigo mesmo e com as pessoas, mais liberdade eu tenho. Só que essa visão a gente ainda não tem, né? Ainda somos muito infantis achando que liberdade é eu poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quiser, como se achasse que isso não trouxesse consequências. E é nas consequências que a gente acaba começando a entender, a se questionar, a ver que não é bem assim. Será que é ilusão? Então, o tema mesmo é mais para a gente, convida a gente a saber o quanto a gente pode estar se iludindo com a liberdade que a gente usa hoje, né? Será que estamos respeitando os nossos limites, respeitando os limites do outro? Então, é porque eu tive esse tema, né, no final de semana, eu achei muito interessante, eu pensei, vou trazer para cá, né? Me veio isso, sim, de trazer para a gente, né? Porque não é, ali no caso, a gente estava lidando com dependentes químicos, mas o tema se enquadra perfeitamente com nós. Nós podemos não ser dependentes químicos, mas a gente também tem as nossas chagas morais. A gente também tem nossas falhas. E como a gente está usando elas? A gente está se iludindo diante delas? A gente acha que isso é liberdade? A vida que a gente leva? Então, eu quis trazer para cá, porque eu achei muito interessante, né, da gente também refletir, né? Esse tema não se limita só quem está ali, porque eles estão sendo verdadeiros, entre aspas, né? Eles estão ali botaram a cara a tapa, estão ali se tratando, né? Mas a gente também comete os nossos. E às vezes a gente comete nossas coisas de uma forma bem velada, né? A gente pode não ser dependentes químicos, mas a gente não é flor, a gente tem as nossas falhas, né? E muitas vezes fala, mas eu não uso droga, nós fazemos outras coisas. Como é que a gente está usando a nossa liberdade nos nossos relacionamentos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges? A gente respeita os limites? A gente tem sido leal nos nossos relacionamentos interpessoais? No meu trabalho, eu tenho liberdade e responsabilidade andando juntas? Dentro de casa, com meus amigos, eu sou honesta, eu sou correta? Então é um tema muito interessante, que não se limita só quem usa drogas, é para todos nós, que a gente se ilude muito na vida, né? A gente abusa do livre-arbítrio que a gente tem, porque o livre-arbítrio é essa capacidade da gente ter de fazer escolhas, só que toda escolha gera uma consequência, positiva ou negativa, e depois que a gente fizer a nossa escolha, a gente tem que arcar com as consequências dela, não adianta fugir. Por isso que eu quis trazer esse tema. Quer falar alguma coisa, professor? Eu acho que foi muito bom colocar esse tema, e a gente levou para a neurociência também interessante, claro, né? Com certeza. A neurociência também diz que o livre-arbítrio é uma ilusão. Por isso que eu trouxe nesse sentido aqui, porque a ciência materialista acha isso, e com isso quebraria esse nosso entendimento, né? Mas nós temos o entendimento que não é o cérebro, é que os materialistas acham que é o cérebro que toma conta de tudo. Nós entendemos que tem um espírito, né? O espírito é que está por trás de tudo, tá? O cérebro certeza. É apenas um órgão. Exatamente. Tá? Muito bom tema. Quem comanda o cérebro é o espírito, né? Quem faz as escolhas Exatamente. É o espírito, é nós carregamos isso. A gente está sofrendo as consequências até hoje das escolhas que nós fizemos em vidas pretéritas. O que nós somos hoje é fruto das consequências, é fruto do meio, do que a gente fez lá atrás.
Então não adianta a gente reclamar quando chega a dificuldade, quando chega o desafio, porque muitas vezes a gente não faz nem ideia, mas tá chegando por algum motivo. E a lei de causa e efeito derruba essa ilusão acerca da liberdade. Então, o tema é mais para a gente refletir, né? Liberdade e ilusão. É uma linha tênue, porque a concepção de liberdade que a gente tem vai definir se o que a gente vive é uma ilusão ou, de fato, a gente tem conseguido viver com responsabilidade para viver essa liberdade a ponto de poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, dizendo, olha, fazendo aquela oração final, né, antes de dormir, dizendo, agradecendo o dia, dizendo que deu o seu melhor, que está fazendo o que pode dentro dos seus limites, mas que pelo menos está sendo honesto, né? A gente estava falando das escolhas, quantas pessoas, né, não julgando quem trabalha com isso, né, mas as pessoas que trabalham com a prostituição, ou com o tráfico de drogas, ou com atividades ilícitas, elas têm a ilusão de uma liberdade, querem o retorno material de forma rápida e imediata, mas até que ponto? Passando por cima do outro, né, trazendo tragédia para a vida familiar, para a própria vida, que é muito melhor aquele que pega o ônibus 4 horas, aquele pai de família que pega o ônibus às 4 da manhã para descer numa rodoviária, pega o metrô, vai não sei quantos quilômetros, desce do metrô, caminha mais 3 quilômetros para chegar na obra, para ganhar talvez 1 salário a 2 salários mínimos, volta para casa às 5 da tarde para chegar lá pelas 9 da noite, fica com a família para ficar algumas horas, das 9 às 4 da manhã, mas pelo menos deita a cabeça do travesseiro com dignidade, né, podendo dar o sustento a duras penas. Esse, com certeza, está trabalhando sua reforma íntima, está se tornando um ser, está evoluindo, e está tentando trazer o seu sustento de uma forma honesta. Não estou falando que prostituição, tráfico de drogas, né, é indigno. É ilícito, né? Então, assim, essas coisas que a gente tem que pensar. Será que, mas eu quero dinheiro rápido? Não, Priscila, é indigno, sim. É contravenção, é crime. É uma coisa normal isso aí. É indigno, sim. Certo? A pessoa trabalhadora é que deve ser respeitada, as pessoas no bem. E a gente tem essa escolha, a gente tem escolha na vida. Eu conheço muitas pessoas que moram em comunidade e escolheram o bem. Trabalham, conseguem as suas coisinhas. Tem gente aí maravilhosa, vai comprar até uma casinha aí com piscina. Pessoa trabalhadora, tá? Conheço aí, que trabalhou ali a vida dela, está conseguindo. Então, nós temos escolhas. Isso dentro, por exemplo, até numa comunidade. Ou você vai para o tráfico, ou você vai para o lado do bem. E aqueles que vão para o lado do bem têm a sua saída, né? Sobrevivem mais. A vida se torna melhor, né? A gente, com as nossas escolhas. Escolhas mal feitas que levam as pessoas para esse lado do crime. É crime, né? Do lado do crime, não é? A gente as pessoas, a gente não pode julgar, porque tem as razões pessoais de cada uma, mas a ação, sim, a gente pode julgar, né? A ação que estão fazendo, porque um traficante de droga acaba com muitas famílias, muitas pessoas. Então, eles têm responsabilidade pelos seus atos, sim. A gente tem que lembrar isso, não vamos passar panos quentes, é uma coisa que não dá para passar, viu, Priscila? Não tem. É a mesma coisa o assassino. Realmente, por que levou? A gente pode até entender, mas o assassinato de uma pessoa, matar alguém, é um ato que é contra o mandamento de Deus, que é matar alguém, roubar os 10 mandamentos, não é? A gente não pode passar, não, são valores, gente, e escolhas. Pode falar, Rosemary. Eu preciso considerar uma coisa que a gente toda hora lê, toda hora ouve, nas palestras, nas lives, que nós temos liberdade das nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências.
E, ao mesmo tempo, a gente cria a ilusão de ter feito uma escolha certa, justa, dentro daquilo que o aprendizado ainda não atingiu. Exato. Porque ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. E às vezes aquela pessoa está pensando que está fazendo uma escolha que não. Tipo assim, a pessoa fala: ah, eu não tenho outra opção, eu tenho que escolher por esse lado. Né? Como a Tereza falou, muito bem falado, em relação ao crime, essas coisas todas. Eu já pensei por outros lados, mas vamos dizer assim, em relacionamentos de trabalho ou relacionamentos afetivos. Às vezes, a escolha que a pessoa está fazendo, ela não necessariamente tem conhecimento que não é a melhor, porque ainda não atingiu, ela ainda não obteve o conhecimento suficiente para criar opções melhores. Então, na cabeça dela, ela fez a melhor escolha. Mas ali na frente, como você falou, Pri, ela ali na frente vai demonstrar que o caminho que ela pegou não era tão legal assim. Então, misturando um pouco de ilusão, liberdade, o livre-arbítrio, as consequências, a consequência de outras vidas que a gente carrega para essa. Você vai aprimorando e não necessariamente a pessoa tem consciência de que a escolha está sendo má, porque realmente ela ainda não tem o conhecimento à altura daquilo que ela poderia criar como outra opção. Então, ela pode criar a ilusão de que está tendo uma melhor escolha e, na verdade, necessariamente não é. Então, também temos que considerar isso tudo. E outra coisa que hoje mesmo lá no grupo eu falei, a gente não pode ter tudo. Então, você tem que fazer uma escala de prioridades daquilo que você consegue e abre mão daquilo que você não tem condição de abrir mão. Por exemplo, a Rosina está fazendo parte do encontro, ela está aqui, e ela é uma pessoa que nós falamos lá no grupo hoje. Todo mundo tem algum problema no trabalho, mas ultimamente, eu não vou entrar em detalhes que não é o caso, mas ultimamente a pessoa inclusive precisa ser grata por ter um trabalho, porque quem não tem um trabalho está tendo um problema provavelmente maior. Então, dentro do trabalho, se você não tiver problema, ou você é santo, ou você está pensando que está tudo bem e está tudo mal, porque não é possível. Algum problema, algum desentendimento, ou alguém está fazendo mais, você está fazendo menos, ou está fazendo mais e outro está fazendo menos, isso vai existir, esse disparate. Então, no final das contas, a pessoa tem que analisar os prós e os contras e também fazer o pensamento de que se está havendo um problema no relacionamento, que seja no trabalho, tem que fazer oração, porque a pessoa só dá o que tem. Então, a gente faz oração pela outra pessoa para focar na solução e não no problema, para focar na luz e não na sombra. E isso tudo são ensinamentos que com o tempo a gente adquire. Não é verdade? Eu acho que essas considerações a gente não pode deixar de analisar. Tá bom? Obrigada pela chance de falar. Muito bom, acrescentou essa reflexão que eu queria trazer para a gente, né? Porque um pouquinho de cada um, isso é ótimo, porque, que nem ela já trouxe uma visão bem bacana, porque tem pessoas que ainda não têm um nível de consciência ainda, né? Não alcançaram um nível de patamar a ponto de ver outras escolhas, outras possibilidades. E aí acaba entendendo numa determinada situação que aquela é a única escolha viável que a pessoa poderia ter. Mas, como a sabedoria divina, como Deus é amoroso e é perfeito, lá na frente algo vai acontecer para trazer consciência, para trazer luz àquilo que a pessoa não sabia. Ela vai dizer, opa, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, essa escolha que eu fiz trouxe isso, né? Então, assim, a vida é essa escola que a gente vive, né? Esse aspecto tem que ser levantado e também, aproveitando nesse gancho, aquele que já tem consciência
e mesmo assim escolhe pelo caminho menos, né, a porta mais larga em vez da porta estreita, esse sim, porque assim a vida, né, a lei da vida, essa lei que rege a todos nós, a toda a humanidade terrestre e a todos os mundos habitáveis, né, que Deus criou, nós somos todos submetidos pelas mesmas leis. O que acontece? Existe atenuantes. Então, Deus sabe, a sabedoria maior sabe que aquela pessoa fez aquela escolha porque ela não tinha consciência, ela achava que aquilo seria a melhor forma de resolver. Mas sabe também quando que aquele tinha o poder de escolha, tinha consciência e mesmo assim. Esse não vai ter atenuantes, esse vai ter as majorantes. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, tudo isso é considerado, né? Então, assim, é formidável mesmo trazer esses aspectos. Eu trouxe já do aspecto profissional. Obviamente, a gente vê pessoas, eu até convivo com pessoas que reclamam muito do trabalho, eu fico pensando, poxa vida, pelo menos tem um trabalho. Um texto que eu vi um tempo atrás. Você está reclamando, eu reclamo da minha casa, mas pelo menos você tem uma casa. Eu reclamo que eu estou com um problema de coluna, pelo menos você tem a coluna, né, que ainda funciona, porque senão, se tu tivesse paraplégico ou tetraplégico, nem dor você sente mais, né? Eu não estou falando que a gente não pode sentir as coisas, mas a gente pode mudar a ótica, né? Mudar o campo de visão, né? Eu reclamo da minha casa, sinal que eu tenho um lar. Porque se eu estou reclamando de algo que eu tenho, é porque eu tenho, né? A minha casa pode não ser a melhor, mas é sinal que eu tenho, né? Meu carro não é tão bom, mas eu tenho um carro, né? Poderia estar, que nem eu falei do exemplo, do pai de família. Quantas pessoas aqui no nosso país que acordam de madrugada, pegam 3, 4 conduções, passam mais tempo viajando do que com a própria família. Gente, vidas assim, sofridas. Mas tá indo lá com total dignidade trabalhar. Poderia escolher um caminho, como a professora falou, mais fácil? Sim. Mas conseguiu se manter firme, né, na porta estreita, porque a porta estreita realmente, ela é estreita porque a gente não quer tentar fazer esse tipo de escolha. Mas pode ter certeza que um ser humano desse, ele tem muito mais liberdade do que aquele que escolhe um caminho ilícito para se sustentar, para prover. Esse pai de família, essas pessoas, elas deitam a cabeça no travesseiro, elas não têm medo de ser presas, elas não têm medo de estar ferindo alguém, destruindo famílias, trazendo... Não tem. Elas podem estar sofrendo pelas dificuldades, desafios diários, mas que estão tornando essas pessoas mais fortes. Então, lembrar, Priscila, que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Então, essas pessoas que pegam esses caminhos tortuosos, aí elas sabem sim, porque está na consciência. E a gente é chamado a seguir a lei de Deus, a lei de amor, a lei que leva a Deus. Né? Então, essas pessoas, sempre quando a gente sai do caminho, a gente sabe, lá no fundo, porque está na nossa consciência. Né? A gente tenta adormecer, anestesiar, para a gente não ver, não, eu vou fazer, ninguém, mas está lá. A consciência, ela cobra, né? É ela que nos cobra. Né? Exatamente. E é isso. As consequências. Existe a liberdade, nós temos o livre-arbítrio, nós temos essa capacidade de escolher, mas desde que a gente não se iluda com as escolhas que a gente faz, a gente não se iludam mesmo, porque as nossas escolhas de fato têm consequências. Nós já estamos, né, trabalhando as consequências de atos passados, então vamos tentar ao máximo não colher mais débitos. Isso eu falo para mim, tudo que está saindo da minha boca é para mim primeiro, gente, porque realmente que a gente tente dar o nosso melhor nessa existência que a gente está vivendo, para que a gente não acumule mais débitos, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que prestar contas de tudo isso. Então, gente, eu vou ter que sair, tá, Priscila? Desculpa, uma boa noite para vocês. Obrigada, professora. Até quarta-feira. Até quarta, estaremos juntas. Beijo. Tchau. Então, acho que é isso assim, que eu queria trazer. A Rosina gostaria de falar. Pode falar. Oi. Tudo que essa minha querida amiga aí, a Rosemary, falou, é mais pura verdade. E com ela,
eu tenho aprendido muito no grupo lá, das mulheres lanternas. E foi através dela, que desse grupo, que eu tô hoje e tô amanhã. Então, eu sou muito grata a ela também. E outra, o que eu, do referimento do trabalho, é que hoje eu estava com o clima bastante pesado lá. Até eu nem sabia o que fazer. Até tinha uma cliente lá insuportável, que o gerente disse assim que autorizou todos nós a não empacotar na entrega de rancho. Uhum. E ela queria que empacotasse. Aí a minha colega da operadora de caixa disse assim, Rosina, não pode mais empacotar. Mas eu sei, mas o que eu vou fazer? Aí ela disse assim, daí eu peguei e empacotei pra ela. Daí falaram pro gerente. Uhum. E ela, então chama o gerente, então, alterada. Meu Deus, ali que me acabou ali. Ali daí eu fiquei fora da casinha. Uhum. Não consegui mais me sintonizar direito na minha tarefa daí. Entendi. Daí ela veio me passar a mão e disse, desculpa, querida, eu sei que não é culpa tua, não sei o quê. Eu disse, tá, desculpa. Depois de tudo isso, vem me pedir desculpa. Tá É. bom. Daí a pessoa, Rosina, vai tomar um pouco d'água. Viu? Eu acho que é isso que eu tô precisando. Fui, botei água na minha boca e fiquei umas horas com água na boca Olha, até voltar a recomendação de sintonizar Chico, de novo. né? Essa da água na boca é recomendação de Chico Xavier. É verdade. É verdade. Daí eu fiz isso, tá? Eu tenho que fazer isso, senão não vou conseguir ficar dentro da casinha de É. volta. Não, Na não, próxima vez Mas você voltei. respira fundo, conta até 10, a respiração consciente, porque aí você vai serenar e vai saber como reagir. isso mesmo. 10 segundos É que faz verdade. total diferença. Agora, eu não tive como não notar o sotaque, né, Denise? Não teve como não notar o sotaque. E aí, meu Deus do céu, dali adoro, adoro. Eu também sou gaúcha, só Tava que eu... com saudade, né, Priscila? Nossa, tá ficando bom isso aqui. Tá em Porto Alegre, né, Rosina? Oi? Tá em Porto Alegre? Sou? Tá, qual bairro? Ai, desculpa, gente, eu já volto pro tema. Qual bairro? Qual bairro? Então eu fiz assim, daí, Ah, bom, ela não entendeu. Não, eu perguntei Ô, o Rosina, ela bairro. quer saber O qual bairro bairro que tu você tá. mora. Floresta, Ah, bairro Floresta. Floresta, Legal. Então, eu aonde o lobo mora. entendi. Mas realmente é isso, né? O nosso trabalho traz muito desafio. A vida nos traz desafio. Que nem a professora falou, se eu pudesse, eu moraria numa ilha. Ah, ótimo. Só que como é que tu vai evoluir? Tu não evolui. Tu estagna, porque é exatamente as relações interpessoais, é lidar com aquele chefe que às vezes é muito chato, exigente, desrespeitador, com aquele colega de trabalho que está sempre querendo, que está sempre com a faca atrás das nossas costas, mas são essas são as relações que fazem a gente amadurecer, crescer, né? Que nem, por exemplo, teve aqui um comentário falando, eu não consigo entender por que pessoas usam drogas. Então, é delicado porque, assim, da mesma forma, eu não consigo entender como um chefe pode ser mal com o seu funcionário, eu não consigo entender como um colega de trabalho quer tentar puxar o nosso tapete, eu não consigo entender como um cliente, às vezes, não tem respeito pelo nosso trabalho, né? Entre tantas coisas, né? É da mesma forma, se a gente já não faz, já é um grande avanço.
Porque se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, porque assim, a gente olha muito para o outro fez isso, o outro faz aquilo. Mas se cada um de nós olhasse primeiro para nós, eu não quero maltratar o meu funcionário, eu não quero maltratar o meu cliente, eu não quero puxar o tapete do meu colega, se cada um de nós fizéssemos isso, não ia ter gente precisando usar droga para conseguir lidar com os problemas da vida, porque não dá para julgar, né? A gente diz, eu não sei, não entendo. A gente não vai entender porque só a pessoa dentro do coração dela, dentro das carências afetivas dela, dentro das carências, além de emocionais, existe substâncias químicas cerebrais que estão em falta, que por isso também algumas pessoas, né, utilizam-se da droga para preencher algum vazio, alguma coisa. Então, assim, a gente não tem como entender, porque é só a pessoa que sabe, né? Então, assim, com certeza, uma coisa a gente tem que dizer, uma pessoa que realmente não respeita um colega de trabalho, né, depois pede desculpa, né, pessoas que têm esse tipo de atitude, elas não estão felizes. Uma pessoa verdadeiramente feliz, uma pessoa que está equilibrada, bem com ela mesma, trabalhando a sua espiritualidade, trabalhando a sua reforma íntima, buscando essa evolução pessoal, ela não vai fazer isso. Então, com certeza, essa pessoa não está bem. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então, se eu estou num ambiente onde tem pessoas que são pessimistas, né, que amargas, né, difíceis, é porque é o que elas têm dentro dela. Na verdade, se a gente fosse um pouco mais maduro, nós teríamos dó, mas não no sentido de pena. A gente teria dó, compaixão maior. Dizer, meu Deus, coitado, a pessoa tem que agir assim. Para ver, né? Às vezes a pessoa faz isso para se sentir um pouco melhor. Imagina. Quando a verdadeira felicidade é quando a gente conseguir ficar feliz com o outro, né? Quando o outro está feliz, eu ser feliz. Quando a gente conseguir esse patamar, gente, quando a gente alcançar esse nível de evolução, muita coisa não vai existir mais na humanidade. Mas a gente não consegue nem ficar feliz com a felicidade do outro. A gente, pelo contrário, a gente cobiça, quer, acha que a grama do vizinho é mais verdinha. O outro tem um carro, eu não tenho. O outro tem a casa, o outro viaja, eu não viajo. Olha só como nós somos ainda infantis. Né? Então, se a gente realmente olhasse mais para nós, né? E aí volta a ilusão, que isso tudo é ilusão. Ter carro do ano, eu estou cheio de dinheiro. Isso é ilusório. Isso é ilusório. A mãe, eu saio daqui de casa, atravesso a rua, sou atropelada, morro, acabou. Cadê? Não vou levar nada. Então, assim, é muito efêmero, né? É muito ilusório mesmo a visão que a gente tem da vida. Mas, Rosina, parabéns por ter colocado água na boca, ter aguentado ali, porque faz total diferença. Um dia a gente vai aprender a não amargar com o que o outro faz. Um dia a gente vai conseguir ouvir a ofensa e não se ofender, não vestir. Um dia a gente vai, ainda está talvez longe, pode ser, mas a gente ainda vai conseguir, porque isso é do outro, não é nosso. O que o outro faz não nos define. Agora, o que a gente faz, sim. Ninguém está falando aqui para baixar a cabeça e dizer pode pisar em mim, não é isso. Mas a sua dignidade... Boa noite, Adatane, beijo. Então, assim, a sua dignidade tem que estar acima de tudo. O seu equilíbrio emocional, o seu autorrespeito, respeitar o outro tem que estar acima de tudo isso. Então, assim, parabéns por ter feito isso. E isso é o primeiro passo. Que nem a Rosemary falou. Uma outra técnica maravilhosa é respirar fundo e se calar. Gente, 2, 3 segundos que tu faz isso faz toda a diferença. Porque Augusto Cury, não sei se vocês conhecem, ele é um psiquiatra muito conhecido, ele fala que a maioria das catástrofes, das tragédias que acontecem no mundo foi exatamente naquele segundo que a pessoa não parou, que a pessoa foi e agiu, né? Que existe um pensamento, emoção e ação. A gente pensa que o sentimento vem antes do pensamento. Não. O pensamento traz um sentimento. Eu penso para depois sentir. E nesse pensar e sentir, quando a gente age,
se a gente parasse um segundo para pensar, tá, peraí, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? A gente evitaria tantas tragédias, tantas mortes, tantos crimes, tantas coisas seriam evitadas. Isso é estudado. Um psiquiatra, Augusto Cury, se puderem estudar, ele é fantástico, a gente aprende diversas coisas, ele também ensina muito a energia da gratidão, né, como um poder transformador de vidas. Então, assim, é questão de segundos, e a Rosina colocou água na boca, e por questão de. E foi o suficiente para ela não revidar. Ela não revidou. Ela não revidou. Ela não deu continuidade àquilo, né? Porque meu erro não pode ser justificado pelo outro. Eu vou errar porque o outro errou? Não. Então eu vou respirar 10 segundos, vou botar água na boca, né? Mas o mal vai parar aqui. Vai parar em mim. Eu não vou dar continuidade a esse mal. Acho que é isso, né? Amo os ensinamentos de Augusto Cury. Augusto Cury é maravilhoso, é fantástico, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada. Antes da gente começar o evangelho, tomar uma água. Não quer falar nada, Denise? Não. É bom. Então vamos estudar o evangelho, né? Pra gente não perder o ritmo dos nossos estudos, que a gente está avançando cada vez mais, né? Aí quem quiser acompanhar a leitura comigo é capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Acho que vai dar para ler tudo. Vou tentar ler um pouquinho rápido para não. Quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação, olha só, interessante, né? Bem atual, né? Quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizei frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte em pleno futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo seu valor, pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade dizeis que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada? De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco?
Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de 1863. Que mensagem linda, né? Maravilhosa. Nossa Senhora, de arrepiar. Primeiro que muitas vezes, talvez agora, né, com o momento que a gente está vivendo, que de fato, né, a gente está vivendo uma pandemia, né, fora as mortes que já existem diariamente por inúmeras razões, né, pessoas morrem a cada segundo, né, por diversas razões. Nós também temos agora, no momento atual, né, de estarmos passando por uma pandemia em que muitos acabam, né, tendo a morte física diante dela. Mas se nós aqui que estamos estudando há tanto tempo, em vez de lamentar, claro, a gente sente, abençoa, a gente ora por essas famílias, a gente ora pelos entes que vão, a gente ora pelos que ficam, né, para conseguirem suportar, para que tenham consolo e tenham a fé, que é a confiança nos desígnios de Deus. Mas nós espíritas já conseguimos entender que nada disso está acontecendo por acaso, que Deus não é injusto de maneira nenhuma e que tudo isso está dentro do plano de regeneração que a gente está vivendo. Essa é a verdade, né? É necessário estarmos passando por isso. Poderíamos não estar passando? Sim, só que as nossas escolhas, as nossas ilusões trouxeram. Nós somos algozes do que está acontecendo, né? Não estou dizendo que isso é castigo, é lei de ação e reação, é equilíbrio, né, que a gente está buscando. Mas como a gente tem uma visão muito humana, a gente pensa que Deus é injusto, mas a gente usa a nossa régua de justiça. E a nossa régua, a nossa medição de justiça, ela é extremamente infantil. Ela é extremamente falha, fraca, totalmente desprovida de fé. Porque agora que a gente está começando a criar uma consciência maior de fé, de confiança, de entender que nada é por acaso, e aqui a mensagem do Espírito coloca bem categórico: nada se faz sem um objetivo inteligente. Cada coisa tem a sua razão de ser. E é isso. Só que é difícil, né, ainda para a gente ter essa visão, né, de ter esse entendimento. Por isso que a gente está aqui todas as segundas-feiras, por isso que durante a semana a gente faz nossos estudos, a gente aprimora, a gente trabalha a nossa reforma íntima. Por quê? Porque assim a gente consegue ter esse entendimento verdadeiro no coração. E aqui a gente começa a ver que realmente a nossa visão de justiça ela é extremamente material, completamente presa, limitada ao que a gente vive aqui. A gente tem, é como a professora falou, acho que na semana passada, no Perguntas Fraternas, o planeta Terra é uma poeirinha, uma poeira, comparando com a vastidão dos universos, das inúmeras galáxias, das galáxias que o homem ainda nem consegue conceber. E nós aqui, cada um de nós estamos dentro dessa poeirinha. Realmente a gente tem noção do que é a justiça de Deus? A gente tem noção? A gente realmente acha injusto que Deus vai tirar um filho de uma mãe? Claro, a dor de uma mãe quando perde um filho é incalculável e respeitável também.
Mas a gente precisa também, após viver o luto, ter entendimento do que está acontecendo. E jamais culpar a Deus, porque tudo há uma razão de ser. Às vezes também, aqui ele coloca algumas coisas, mas inúmeros são os motivos. Às vezes é no planejamento reencarnatório daquele espírito, abreviar a vida, né, ter uma breve passagem na Terra. Às vezes era algo pertinente, às vezes era uma prova, uma expiação para a mãe, para a família. Existem inúmeras causas. Mas às vezes também é a providência divina atuando, porque aquela criatura, talvez se continuasse vivo, ia chegar no fundo do poço, ia trazer tantas decepções, tantas dores, sofrimentos, que às vezes a misericórdia de Deus tira, né, por merecimento da própria mãe, da família, por isso que todo mal a gente pensa assim, nossa, que horror que está acontecendo comigo. Gente, não existe mal que não tenha algo para lá na frente que é para a gente aprender. Não tem. Quantas a gente vê que passa por doenças horrorosas e conseguem, né, sobreviver, conseguem vencer e depois falam, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado pela doença. Mas são pessoas que conseguiram ter consciência de entender o desafio, né? Então, assim, a gente realmente não tem uma visão, nós não temos uma visão clara da justiça divina. E essas mortes prematuras, né, que a gente está lendo, perdas de pessoas amadas, elas são dificuldades, mas elas trazem um grande conhecimento, um grande enriquecimento e crescimento espiritual quando a gente se coloca a favor de aprender, de entender. Quantas mães, por exemplo, tem uma mãe que eu boto muito exemplo dela, a Cissa Guimarães, que ela é uma atriz, eu acho que vocês conhecem, ela perdeu um filho de 18 anos, ela tem outros filhos, mas ela perdeu um deles, de 18 anos, num acidente na rua, né, um acidente de carro, e aquela mãe, ela sofreu uma dor, mas ela criou uma ONG para ajudar outras mães. Ela usa a vida dela como exemplo, ela dá palestras, ela ajuda inúmeras pessoas, ela fala da morte de uma forma muito bacana, acho que até, não sei se ela é espírita, não sei, mas ela tem uma visão muito madura da coisa, ela se reinventou, ela deu continuidade na vida, porque ela entendeu que o filho dela, com 18 anos, findou, ele terminou aquela missão, mas ela continuou. Eu estou viva, estou na Terra, então eu tenho algo aqui. Deus tem ainda um papel para mim. E ela se reconstruiu, ela ressignificou a morte do filho e acolhe outras mães que sofrem, né? Inclusive no local, acho que onde o filho dela morreu, se eu não me engano, ela conseguiu melhorias na via através da morte. Então, o filho dela teve que perder a vida para que trouxesse mais segurança no local. Mas olha só como é linda a vida é linda, o amor de Deus é lindo, porque a morte do menino dela não foi em vão, trouxe melhorias, né? A gente tem inúmeros exemplos da Boate Kiss, lembra também que foi uma tragédia horrorosa, mas ao mesmo tempo trouxe mais segurança nas boates, muitos equipamentos de segurança agora, existem leis que regulamentam, não é mais, né, lá vão ter. Foram muitas vidas perdidas, sim, mas também no final trouxe um crescimento, trouxe uma mudança, né? Quantas das famílias que perderam entes, filhos, filhas, né? Porque muitos pais perderam filhos naquela noite. Foi uma tragédia horrorosa. Criaram ONGs, eles são um exemplo. Criaram ONGs e ajudam outras pessoas. Ajudam pessoas que perdem filhos, ajudam moradores de rua. Eles têm um trabalho social incrível. E foi na dor que cresceu esse amor. Foi na dor que essa linda flor da vida nasceu. A gente pode se reinventar. Essas mortes prematuras, a princípio, elas são muito dolorosas, mas a gente pode crescer com elas, a gente pode ressignificar, a gente pode transformar. Né? Nada é por acaso. Gente, eu sei que vocês estão falando, eu não estou nem comentando, perdão. Aula ótima. É outra coisa que eu não falei, que eu vou fazer no mês que vem, 12 anos que estou no supermercado. Olha aí, ó. É isso aí, 12 anos, que vem mais 12 anos de muito trabalho, de muito crescimento, porque é isso, né? Tu vê só. E isso é mérito teu,
né? Ninguém, e no mínimo um equilíbrio emocional tu tem para estar tanto tempo na mesma empresa, né? Quantas pessoas saem porque não, independente da onde estão, não conseguem dar conta? Mãe do Cazuza fez isso também, exatamente. A mãe do Cazuza tem um projeto, né? Cazuza, a mãe do Ayrton Senna também tem a Fundação Ayrton Senna, né? A Ayrton Senna teve que perder a vida para que tivesse mais segurança, né, no automobilismo. Então, assim, a princípio, no primeiro olhar limitado, material que nós humanos temos, nós pensamos, putz, que droga, que horror, nossa, que coisa injusta. Que tragédia, que sacanagem. E aí que tá. Depois a gente vê que tudo isso dá para ser transformado, tudo tem. Gente, a própria pandemia, ela tem trazido. Ela tem o seu lado moral de crescimento. Muitos despertaram. Muitas obras sociais triplicaram o número de trabalhos. Muitas pessoas estão ajudando mais as outras. O instinto de solidariedade fez um boom, sabe? A gente parou para olhar mais para o outro. As campanhas sociais ganharam maior força. Nós criamos mais sensibilidades. Isso são as pérolas divinas que essa pandemia está trazendo. Né? Esse olhar de solidariedade, essa questão também de viver o presente, que a gente não vivia o presente. Agora a gente não consegue fazer planos. A gente tem que viver um dia de cada vez. Porque amanhã a gente não sabe. A gente está literalmente vivendo assim. O avanço da medicina, o avanço das vacinas, o avanço tecnológico, tudo isso também são benefícios que foram permitidos através dessa situação que a gente está vivendo. Ninguém está falando para tocar fogos de artifício. Estou falando no sentido da gente também ter um olhar, sempre olhar o lado positivo das coisas, né? Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, ok? Eu findei minha missão. Com certeza eu não vou estar aqui mais porque foi desígnio de Deus, né? Ele sabia do que era o meu momento, então eu vou tentar dar o meu melhor. Quem sabe a gente assim dá mais valor à vida. Será que também a pandemia não trouxe essa visão da gente dar mais valor à vida, dar mais valor ao que a gente tem, dar mais valor ao nosso lar, às nossas famílias? Será que tudo isso não é... Será que é à toa mesmo? Então, assim, todas essas visões, né? E o Espiritismo traz também, não só o Espiritismo, eu acho que essa filosofia, esse texto, esse entendimento, essa mensagem do Espírito, né? Ele traz esse consolo também, porque ele coloca assim, essa dor que a gente tem é a nossa falta de fé, né? Tchau, Rosina, boa noite, obrigada pela presença. Mas quando você vê que a morte não é uma separação interna, que apenas o espírito não está mais dentro do envoltório corporal, mas ele coloca assim: mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Isso é com propriedade que ele diz. Sabeis que seus corpos fluídicos vos cercam e seus pensamentos os protegem. Lembranças alegres fazem bem, mas quando a gente fica na escassez, na dor, isso não faz bem para esses espíritos. Então, ele traz uma mensagem de consolo. A morte física não cessa, não é a separação total, é uma breve separação. Porque a vida nossa passa muito rápido. Nós estamos aqui literalmente de passagem. E a gente perde essa consciência, a gente pensa que não vai acontecer com a gente, que a gente é imortal, e não é. Amanhã não podemos estar aqui. Então, e o que a gente está fazendo? Então, é por isso que a gente traz esses temas, é por isso que a gente faz esses estudos, né? Porque é uma forma da gente parar pelo menos uma vez na semana para pensar, para refletir sobre isso, né? Então, as mortes prematuras, elas são mortes prematuras da carne, da matéria. Mas tudo há uma razão de ser. Essa é a mensagem que o Espírito quer dizer. Não estamos separados. Estaremos sempre eternamente ligados. Principalmente os laços de amor. Eles não têm distâncias, não têm tempo. Não existe tempo para o amor.
Não, um amor verdadeiro, ele perdura por centenas de séculos, milhares de anos. Um amor cobre uma multidão de pecados. Então, acho que é essa a mensagem, né? Se alguém quiser tirar uma dúvida ou falar sobre o tema, por favor. Ai, gente, sou muito quietinho, por favor, fala. Paulo, fala aí, Paulo. Tá na live, né? Acho que ainda ele tá, mas não tá. Ninguém quer falar nada mesmo? Sim, eu tô aqui sim. Tá. É que eu tava quietinho aqui no meu cantinho aqui, mas vamos lá. Bom, eu tenho só uma coisa para falar diante de tudo que a gente escutou. Dos lados aí que a gente tem em todas as segundas-feiras de nos reunir, tem um lado muito bom que se chama o aprendizado, né? Mas tem um lado preocupante também, né? O lado preocupante é a responsabilidade. Então, para todos nós que estamos aqui hoje reunidos, nós temos que ter consciência do papel e da escolha que nós estamos fazendo perante a vida, né? Então, eu vou contar para vocês a história da parede dura, né? A parede dura é uma opção que o ser humano tem. Duas pessoas estavam conversando e uma pessoa virou para outra e falou assim, olha, aquela parede é dura, né? E a outra que não sabia, falou, como é que você sabe que a parede não é dura? Ela falou assim, porque eu já enfiei a cabeça na parede e eu sei que a parede é dura, né? E a outra falou assim, tudo bem, mas mesmo assim ela foi lá e enfiou a cabeça na parede para ter certeza que a parede era dura. Então, assim, quando nós estamos numa condição, numa situação em que nós não sabemos daquilo que estamos enfrentando, é passível de perdão. Por quê? Essa é a história da parede dura. Você não sabia que a parede era dura. Só que mesmo assim você tinha uma pessoa que estava próximo de você e disse para você, olha, cuidado, a parede é dura. Só que mesmo assim, mesmo você escutando uma pessoa que já tinha passado por aquilo, você foi e falou, não, tudo bem, eu quero ver por minhas próprias pernas, por minhas próprias atitudes, e foi lá, enfiou a cabeça na parede, que é um direito que você tem, né? E descobriu que realmente a parede era dura. Então, assim, depois disso, você não tem mais como errar. Por quê? Porque você escutou de uma pessoa que já tinha passado por uma situação e disse para você, olha, toma cuidado, a parede é dura. Depois você, mesmo escutando uma pessoa que já tinha dito, você foi lá e enfiou a cabeça na parede. É um direito que você tem, por causa do seu livre-arbítrio. Só que tem um porém. Dependente das escolhas que você vai fazer na sua vida, você não pode mais enfiar a cabeça na parede. Você não pode mais tomar essa atitude. Por quê? Porque te falaram que aquela situação você não podia fazer, e a partir daí você foi lá e fez. Então não tem mais desculpa, você não tem mais aquela, mas eu não sabia. Não, o eu não sabia não existe mais. E existe um outro fator ainda, que é a responsabilidade. A partir do momento que você tem conhecimento de causa, o errar fica muito mais difícil. Por quê? Se você tem conhecimento de causa, se você sabe diferenciar o que é certo e o que é errado, e mesmo assim você faz o errado, cuidado. Outra coisa, o exemplo que foi dado hoje para nós aqui. Eu aprendi, eu parei de falar palavrão há uns 5 ou 6 anos mais ou menos. Eu aprendi a deixar de falar palavrão no trânsito e foi justamente o que vocês fizeram aí, eu aprendi com isso. Eu nunca mais falei palavrão porque eu aprendi a contar até 10. Só que eu devo ter contado uns 2.964.844, porque assim, não é fácil você dirigir sem falar palavrão. Quando você é uma pessoa acostumada a falar palavrão, que você toma isso para dentro de você e que você quer parar, você está no trânsito, contar até 10, ao invés de falar um palavrão que você está acostumado, é uma mudança muito grande. Então, assim, eu não falo mais palavrão, entendeu? Então, assim, não falo, deixei de falar. Então, é um compromisso que eu assumi. Então, assim, o que a gente precisa tomar muito cuidado é justamente isso. É porque, assim, é muito bonito o que as pessoas falam, o que a gente
prega para as outras pessoas, o que a gente lê em livros é tudo lindo. O difícil, minhas pessoas, é colocar isso em prática. Isso é muito difícil, muito difícil. É dificílimo demais. O que você lê, o que a gente escuta lá o Ricardo Mello falando, são situações lindas e maravilhosas, mas colocar tudo que ele coloca, o que ele fala lá em prática, não é fácil. Então é isso que a gente precisa ter consciência. Se você vai assumir um compromisso desse, olha a responsabilidade que você está falando. Você está falando assim perante Deus e perante Jesus todos os dias. Pode mandar a cacetada que eu estou assumindo aqui. Não é fácil. Só que tem uma outra parte mais triste ainda, que a partir do momento que você bate no peito e fala assim, olha Jesus, eu estou aqui, eu sigo você, você pode ter certeza que as dificuldades vão aumentar. No primeiro ano você fazia a prova da primeira série, aí as coisas vão aumentando. Você vai começando a aprender mais, a se comprometer a mais, e aí você vai ter prova da quinta série, da sétima série, da oitava série, do colégio, aí, entendeu? Então é isso, pessoal. A minha mensagem de hoje é essa, que nós tenhamos consciência daquilo que a gente assume perante Deus, perante Jesus, perante as pessoas que estão ao nosso lado, mas o mais importante de tudo é isso. Faça um pouquinho de cada vez, mas aquele compromisso que você assumir, coloque em prática. Tá bom, pessoal? Grande beijo para todos aí. Recado dado. É isso mesmo. Tem todas as nossas escolhas, né, elas têm responsabilidades, exatamente, né? E há muito que foi dado, muito será cobrado, é isso mesmo. Que a gente possa fazer jus, né, às nossas responsabilidades. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gosto muito de um ditado, sabe, Priscila, que diz assim: nada na vida é em vão, é bênção, é lição. É bem isso. É bênção, é lição, exatamente. E é tudo lição, né? Oi, É. tudo bom? Boa noite. Chegando agora, eu estou muito Tá atrasada, atrasada. já está quase terminando, né? Mas aí o que eu tenho para falar, como o Paulo estava falando, é o do nosso compromisso. O nosso compromisso, gente, como a gente está num plano que está sendo muito difícil para todo mundo, nós temos as nossas dificuldades íntimas, nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas vitórias, seja o que for. Viver, gente, não é fácil. Nós estamos aqui nessa vida enfrentando muita coisa emocional. E para a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para a gente enfrentar tudo isso. Sentimentos que às vezes a gente não sabe de onde é que vem. Sentimento de frustração, sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de impaciência, que é uma coisa que eu não estou aprendendo a ter ainda, a paciência, a lutar com essa paciência, e eu sei que eu preciso dessa paciência para fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso desse amor, porque esse amor vai me ajudar. Mas é difícil nesse dia a dia a gente falar do verdadeiro amor. Sabe? Esse verdadeiro amor, sem receber nada em troca, esse amor verdadeiro, o amor de Cristo. O amor de Cristo, que é o único verdadeiro. Então, eu estou achando difícil passar por tantas dificuldades interna, as minhas preocupações, sabe, de não dar conta, sabe, são as minhas emoções que às vezes me conturbam a minha mente. São tantas coisas, gente, que não é fácil. Para a gente vencer tudo isso, a gente tem que ter um espírito muito elevado, melhorar cada dia. A gente sabe, nós sabemos, eu sei, eu tenho certeza que eu não estou sozinha, que eu tenho famílias espirituais que zelam por mim, que gostam de mim, eu tenho meu anjo da guarda, eu sei que eu não estou sozinha, mas aí devido a que a gente está passando, e sabe, a gente fica nessa incerteza. Eu sei que a gente precisa ter essa fé raciocinada, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa ter esse verdadeiro amor. Então, gente, não é fácil a gente passar por tudo isso. Eu não estou achando nada fácil, não.
sabe? E é porque eu não tenho uma vida ruim, hein, gente? Imagine quem passa tantas dificuldades financeiras, de moradia, sabe? De doença. E para essas pessoas, como é que elas estão agora? Então é isso que eu espero que cada um de nós, a gente possa refletir, porque a gente fala, mas a gente não está dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem uma evolução diferente, cada um de nós pensamos diferente, somos pessoas individuais, pessoas que pensam diferente. Então, é um aprendizado todo dia, que não é fácil. Deve ser fácil para quem está muito elevado, para quem ainda não está nessa caminhada, sobe e desce, não é fácil. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, sabe? Mas eu estou vendo tudo isso. E uma coisa que eu não quero ser é pessimista nesse momento, sabe? Mas tem horas que é como eu estivesse lá em cima e de repente eu caísse de repente. Então, eu sei que eu tenho que me levantar, porque senão eu vou me afogar. Então, é isso, é nesse dia a dia, nessa luta com a gente mesmo, é nesse despertar, sabe? E saber que você tem que seguir em frente, tem que ser forte, tem que ser corajosa, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter amor. O amor começa por dentro de você mesmo, você tem que ter amor por você. E muitas vezes, será que a gente tem amor pela gente mesmo? Se o amor já está difícil para dar para o outro, imagine para nós. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar bastante. Eu não sei o que é que vocês acham disso, de tudo isso que eu estou falando. Eu não sei se eu estou exagerando, eu não sei se eu estou muito pessimista, eu não sei. Fala. Eu acho, eu não sei, eu penso isso para mim, assim, né? Todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus e peço. Eu nem falo mais dificuldade, eu já troquei por desafio. Antes de dormir, eu agradeço a Deus que foi mais um dia desafiador que eu consegui vencer. Por coisas boas que acontecem e por coisas ruins também. Todos os dias é um dia de desafio para nós. Então, a gente tem que agradecer e ser grata por estar aqui. Se a gente está aqui passando por tudo isso, é porque nós podemos. A gente pode. E todos os dias seja grata pelo desafio que tu está passando. Não diz dificuldade. Denise, deixa eu te dizer, gratidão eu tenho muito, porque eu sou uma pessoa que tem muita coisa. Deus me deu muita coisa. Eu sou grata. Tem gente que não tem nem um pouquinho do que eu tenho. Eu sou grata a isso, eu sei. Mas sabe o que é? Eu acho que essas minhas incertezas, essa minha dúvida, é coisa minha mesmo, sabe? É coisa minha mesmo que eu tenho que trabalhar, me trabalhar melhor. Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho. Deus é maravilhoso na minha vida, eu sei, eu estou vendo isso. Eu tenho tanta coisa, eu sei disso. Sabe? Mas às vezes eu acho que eu sou ingrata. Sabe? E aí eu tenho que aprender a ter gratidão, sabe? Por tudo que eu tenho, que Deus é maravilhoso. Hoje eu já tirei a prova disso, sabe? Eu estou vendo as coisas. Então é isso que eu queria. É um desabafo que eu estou tendo aqui. Acho que talvez eu esteja nesse momento assim, sabe? O meu coração deve estar mais agitado, a minha mente mais agitada. Eu não sei se é porque eu estou fora da casa espírita, fazendo os meus trabalhos mediúnicos. Eu não sei se isso está me perturbando a minha cabeça também. Eu não sei, sabe? Eu sei que eu estou assim, dessa maneira que eu estou falando para vocês. Que não é todo dia que isso acontece, sabe, Denise? Esse porquê. Tem dia que eu estou bem melhor do que hoje. Mas é assim, a gente é um ser humano que a gente vai e desce, sobe, e cada dia é isso aí, é a experiência. A experiência. Eu sei que acontece comigo, eu não sei se com vocês, talvez não, né? Talvez eu esteja... Não, acontece sim. Mas é como Maria de Fátima, é uma coisa que eu vi na live, depois se vocês assistirem, que foi muito bacana, foi do André Trigueiro com o Padre Fábio. O Padre Fábio, ele falou da seguinte forma, antes dele ter a depressão. Uma menina foi reclamar
de coisa fútil, assim, tipo, brigou com o namorado, alguma coisa assim, né? E ele falou assim para ela naquele momento: se você se fosse ajudar uma pessoa, você veria o tanto que esses problemas você ia ver a diferença do seu problema com a pessoa que não tem nada. Passou o processo da depressão, né? Ele entrou em depressão, e o que ele falou para o André Trigueiro? Se me perguntasse hoje a mesma pergunta, a mesma coisa que a menina falou, eu morro de vergonha pelo que eu disse para ela. Eu tenho vergonha porque cada um tem a sua cruz. Cada um dá conta às vezes, num momento você daria conta da mesma coisa que nesse momento você não dá conta. Então, ele viu que cada problema que você tem a sua importância para o seu crescimento. Não é porque a pessoa tem um problema, às vezes, muito pior, por exemplo, um câncer difícil, que o seu problema não tem o seu mérito de trabalho. Então, a gente tem que aprender isso com as pessoas também. E cada um tem a sua cruz. Tem hora que é difícil, você cai ao chão, chega alguém para te ajudar a levantar, como aconteceu no de Cristo também, né? Ele também teve as suas recaídas. Ele mesmo falou para o pai: pai, me afasta esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas faça o que é necessário. Então, a cruz dele foi pesada para ele também, mas ele, com resignação, com fé em Deus, ele sabia pelo que ele tinha que passar. E isso acontece com todos nós. Então, nessa pandemia, o que acontece? Tem hora que a gente consegue carregar a cruz. Tem hora que essa cruz está muito pesada e a gente tem que pedir ajuda para carregar. Pedir a Deus, pedir na oração, pedir aos nossos amigos. E isso é para todos os dias. Tem dia que você acorda bem e no fim da tarde você está super desgastado. No outro dia, ao contrário, você está mal, mas chega alguém, te dá um elogio, um sorriso, um bom dia, que te eleva o seu dia. Então, é isso que a gente tem que ver. Cada um, naquele momento, às vezes às vezes, no outro momento, você reagiria de outra forma, né? Para a mesma coisa. Então, a gente tem que ter paciência conosco também. E saber das nossas limitações, né? Que nem sempre a gente vai conseguir levar tudo. Vamos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico tão feliz em saber que tu tá tão melhor, sabia? Tu lembra daquela semana passada o que tu falou? E eu tô vendo hoje tu falando algo para mim. Tu tá vendo como é as coisas? Então, tá vendo que a gente cai, alguém me levanta. Hoje, a gente está aqui para ajudar o próximo. É por isso que a Priscila fala que essas lives são assim. Exatamente. Deixa eu te dizer, tu lembra que tu disse aí pra gente que tu tava com pensamento suicida, né? Tu lembra, né? Então, a semana passada, sabe o que foi que minha filha fez? Tomou vários medicamentos. Estava na UTI. Aí. Eu passei por isso, tá? Que eu não esperava. Isso que eu falo, que tem vezes que a gente, naquela semana que a gente conversou, não sei se vocês lembram, das lives que o Ricardo falou. Todas foram para mim. Todas. Todas as pílulas, todos os evangelhos no lar, todas as pílulas noturnas. Todas falou sobre a ansiedade, a depressão, a dificuldade das coisas. Todo dia eu escutei mais de uma vez cada pílula. Então, na verdade, e eu pedi, depois da live, né, que Deus me mandasse uma orientação, mas que fosse direto, porque estava difícil de entender alguns toques. E foi todas as lives, o Ricardo foi assim, gente, papo reto. Então, quer dizer, tipo, foi para mim. Então, às vezes a gente não vai estar bem. Vai precisar
levar um tombo para levantar um pouco. E isso, graças a Deus, eu estou numa maré muito boa essa semana. Então a gente vai apoiando uns aos outros, e ela talvez está nesse problema da medicação e teve ajuda. E as pessoas vão ajudar ela também. E eu tive muito apoio, muita ajuda de muitas pessoas que mensagem que parece de bom dia, que as pessoas deixam de te falar há muito tempo, aparece naquele dia com alguma mensagem que é com o que você precisa ouvir. E isso Deus vai pôr na vida dela também. E pois na minha não foi uma vez, não, foi várias vezes. E várias vezes que a gente pergunta, várias vezes ele responde. A gente tem que parar para ouvir. Eu fico feliz, sabe, em saber que tu tá tão bem. Que coisa maravilhosa, viu? E cada vez mais você vai ficar melhor, viu? E essa sua melhora foi porque exatamente é por causa do amor. O amor aos filhos, o amor à família. É o amor. É isso. Que bom, que bom. Fico feliz por você. Eu que agradeço. Eu também fico Era muito isso feliz. Fico muito feliz com a participação de vocês, faz toda a diferença, a presença, essa troca que a gente faz, é como se fosse uma sessão de terapia, talvez, né? E isso faz diferença na vida da gente, né? A gente tem dias que é difícil. Hoje eu não tive um dia muito fácil também, e eu compartilho contigo, Maria de Fátima, às vezes a gente está no chão, a gente às vezes perde até a nossa fé, fica fraca. Então, por isso que tudo que sai da boca da gente, primeiro tem que vir para nós, né? Então, é assim que eu ajudo a renovar minha fé, a confiar, a ter paciência, né? A gente precisa respeitar o tempo das coisas, precisa entender que tem coisas que nos cabem, tem coisas que está fora da nossa alçada, que a gente não tem controle sobre tudo, mas que a gente possa fazer, dar o nosso melhor sempre. A gente dá o nosso melhor, a gente faz a nossa parte, a gente bota o pé, Deus nos dá o chão. É isso, né? E eu agradeço muito, 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 porque, querendo ou não, eu estava precisando ouvir vocês, eu estava precisando dessa energia de vocês. Eu agradeço, que hoje eu também fui beneficiada, né? Todos nós, eu acho que de alguma forma fomos beneficiados. E vamos então fazer a nossa prece final. Vamos para conseguir encerrar, né? E agradecer. Então, quem quiser também fechar os olhos comigo, porque a gente fecha os olhos, que é uma forma da gente conseguir se concentrar melhor. A gente consegue elevar nosso pensamento, a gente consegue fazer imagens mentais, imaginando a figura de Jesus, que é o maior exemplo. Como a Pamela disse, ele carregou a sua cruz com dignidade, com coragem. Ele soube resignar e aceitar o que o Pai lhe reservava. Ele sabia da sua missão, da representatividade daquele momento. Pai, e é isso que nós pedimos hoje. Primeiro, queremos agradecer pela vida que temos. Agradecer por todos esses encontros de segundas-feiras. Agradecer a cada coração que participa desse trabalho. Agradecer a cada mentor, amigo que nos traz até aqui, que nos auxilia nesse trabalho. Agradecemos também pelo dia que nós temos, cada dia a viver, ao ar que respiramos, à saúde que possuímos. Que nós possamos, Pai, ser mais gratos. Perdoa por todos os equívocos que a gente comete. Perdoa por muitas vezes nossa fé falhar. Perdoa porque muitas vezes a gente não confia na sua sabedoria, no que tem de melhor para nós. Perdoa porque muitas vezes somos ansiosos, queremos as coisas ao nosso tempo e não respeitamos o seu tempo, porque o seu tempo é o melhor. Perdoa por muitas vezes a gente tropeçar no caminho. Muitas vezes estamos nos melhorando, muitas vezes estamos alcançando evoluções espirituais, mas a gente escorrega.
Perdoa, Pai, por esses equívocos. Mas nós não vamos deixar, nós vamos ter consistência, nós vamos persistir nessa caminhada. Nós vamos chegar à nossa evolução tão desejada, para se aproximar do seu reino de amor, do seu reino de liberdade, liberdade com responsabilidade. Pai, perdoa por todas as vezes que muitas vezes não tratamos bem os nossos familiares, não tratamos bem os nossos cônjuges, muitas vezes não tratamos bem aqueles com quem trabalhamos, com quem dividimos o dia. Perdoa por muitas vezes nós sermos egoístas, perdoa porque muitas vezes nós não temos paciência. Perdoa por mesquinhez, por todos os sentimentos ruins que muitas vezes nós temos. E obrigada por cada dia, por cada ensinamento, por cada aprendizado. Obrigada pelos desafios que nós temos, porque por piores, através da nossa infantilidade, da nossa visão infantil que temos, a gente sabe que são bênçãos e lições. Pai, agradecemos por esse planeta lindo que nos reserva como lar. Quem sabe um dia possamos morar em outras moradas melhores. Quem sabe podemos nos reunir em situações com mais equilíbrio, com mais paz, com menos crimes. Que nós possamos trazer agora uma energia benfazeja e que possamos distribuí-la tanto no nosso lar, tanto para as pessoas com quem dividimos o espaço, para todo o nosso planeta, para toda a nossa humanidade, desejando a cura de todas as enfermidades, não só as enfermidades físicas, como principalmente as enfermidades morais, porque elas que trazem as doenças físicas. Que nós não tenhamos mais rancor, mais falta de perdão, de ressentimento, de desejos de vingança, de egoísmo, de inveja, de vaidade, de orgulho, que a gente possa se despir desses sentimentos que só atrasam a nossa caminhada. E Pai, principalmente que nós possamos estar aqui na segunda-feira que vem, mais refazidos, mais fortalecidos na fé, mais confiantes e mais obedientes à sua justiça, porque a verdadeira justiça é que vem de ti. Encerramos esse estudo com profunda gratidão, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Sim, seja. Fiquem com Gente, Deus. até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, tá? Boa noite. Obrigada, viu, Denise?